E aí a gente vai também ver, né, o chamado de Paulo. O chamado de Paulo, ele se dá no momento no caminho de Damasco. Ele estava indo para matar cristãos, para concordar com a morte dos cristãos. E é no meio desse caminho que Jesus o encontra, né? Que o Espírito de Deus o encontra. Porque a gente sabe que o chamado dele se dá ali. Esse era o cenário de Paulo, que até ali ainda era Saulo. E no verso 1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse com alguns neste caminho, quer homens, quer mulheres, que conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente, olha que encontro real com a luz, o chamado, com a vocação dele. Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse confrontamento do próprio Jesus, a pessoa de Paulo, talvez faria qualquer um estremecer, né? Mas a gente vê que Paulo também se dobra. Esse resplandecente luz não tinha para onde correr. E a gente vê Paulo cedendo, descendo do salto, se rendendo, né? Ali se dá, então, o cenário em que se dá a chamada de Paulo, com aquela voz, a voz do Espírito de Deus, a voz do próprio Cristo. Por que me persegues? Por que, Saulo, tu me persegues? E ali sai o melhor dele, né? Sai o melhor dele. E a gente vai continuar vendo. Verso 5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agriões. Ou seja, o chamado de Paulo se dá nesse cenário e ele tem uma reação inusitada para quem estava indo matar cristãos. Ele muda o caminho dele, ele converte, ele se volta, ele se preocupa em cumprir aquilo que Deus estava chamando ele para fazer. E ele, tremendo e atônito, verso 6, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá lhe será dito o que convém fazer. Ele dá uma atividade, ele ainda não diz o que convém fazer, mas ele ocupa Paulo com as coisas do céu. Ele já dá uma ocupação para Paulo. Não é para você estar onde você está. Se levanta, entra na cidade, né? Ele dá instruções para Paulo. E lá lhe será dito o que convém fazer. A gente vê que no caso de Jonas, né, Paulo aqui vai e se submete rapidamente. Mas no caso de Jonas, o cenário que se ilustra é de que provavelmente ele estava prostrado. Então tinha alguns trabalhando, outros matando crentes e outros prostrados. A gente não sabe de que forma nem porquê, mas a gente sabe que Jonas, ele
ter uma reação, né? A reação dele é fugir diante de tão grande responsabilidade. E o Senhor nos pergunta, né, nessa noite, o que a gente tem, quais são as nossas reações àquilo que Deus disse que vai nos dar, ou para aquilo que Ele disse que está nos chamando para cumprir, para executar. Qual é a nossa dificuldade de acreditar que quem nos chamou foi o Senhor, e Ele sim vai nos capacitar. E a gente olha para Jonas, a decisão dele é fugir. A decisão dele é olhar para trás. A decisão dele é não querer cumprir o que Deus tem para ele. Então, por isso que quando é o chamado de Jonas, ele levanta e vai à cidade de Nínive. Ou seja, ele estava prostrado. Talvez confuso na fé, em tudo que ele imaginou que viveria. Mas, mais à frente a gente vai ver Deus fazendo, libertando, curando, mudando a sorte a sorte de Jonas. Apesar dele entrar naquela contradição toda e ficar naquele barco e dar trabalho para quem estava naquele barco, né? E Deus realmente faz tudo novo. Glória a Deus por isso.